Agora o Dr. Roberto Podval, advogado criminalista, fundador do Movimento em Defesa da Advocacia e do Movimento Prerrogativas, um movimento de advogados juristas que combate e combateu a forma de atuação da Lava Jato. Dr. Roberto, muito obrigado por aceitar o pedido de entrevista da UniTV, emissora e canal aberto aqui da cidade de Tubarão. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutor, vamos falar da Operação Mensageiro. O senhor está advogando em defesa do vice-prefeito Tubarão, Caio Tokarski. O que o senhor pode dizer da Operação Mensageiro, doutor, e dessa prisão que já acontece há quase 2 meses? Veja, eu começo dizendo que sobre o conteúdo do processo, eu vou respeitar o segredo de justiça que foi adotado pela desembargadora. Então, muito respeito a esse segredo, muito embora os dados que vão contra a defesa são vazados, sabe-se por quem, mas com muita abundância. Mas eu vou respeitar aqui o segredo de justiça que foi determinado. Então, claro, eu não posso falar muito sobre o conteúdo, mas o que eu posso lhe dizer é que o prefeito foi preso de forma... E não falo só do prefeito e do vice-prefeito e de tantos outros, foram presos de uma forma absolutamente desnecessária. Essa prisão não tem nenhuma razoabilidade, nenhuma razoabilidade. Nós estamos assistindo nessa Operação Mensageiros uma cópia do que assistimos na Operação Lava Jato, que já foi criticada e já caiu no absoluto descrédito. A Operação Lava Jato só teve como objetivo levar o então juiz Sérgio Moro ao Senado Federal e sua mulher a ser deputada, enquanto que o promotor também acaba entrando na vida pública, se elegendo deputado também. Então, para efeito jurídico, a Lava Jato não se sustentou, não fica em pé. E nós estamos adotando aqui, e o que é triste, porque nós adotamos nesse estado, num estado que teve o professor, o reitor da universidade, Luiz Cancellier, drasticamente preso, injustificadamente preso, depois não aguentou a pressão e a injustiça causada. E eu falo e coloco no meu habeas corpus, nós não aprendemos nada com isso. Qual é a necessidade disso, dessa violência toda? O Caio está preso num regime de segurança máxima, preso ali, não tem nem direito a sol. Isso é um absurdo, isso é meu advogado. Qual a necessidade da prisão? Veja, nós não estamos aqui falando em impunidade. Você não precisa de prisão para se fazer justiça. A prisão é usada para aqueles perigosos. Nós não estamos falando disso. Então, acho um exagero enorme. Estão transformando esse caso e dando uma dimensão que ele não tem, não é verdade. E as prisões, no meu modo de ver, são absolutamente exageradas, desnecessárias, a destempo. Essa operação, esses fatos são de 2016. Isso começa, na verdade, com dinheiro para campanha. Então, se discute a legitimidade, isso deveria estar, pelo que já decidiu o Supremo, na Justiça Eleitoral. Eu acho que isso não é nem de competência da Justiça Estadual. Vejo um absoluto exagero desproporcional na condução desse caso. O que o senhor pode falar com base no que o senhor viu nos autos, porque o advogado tem acesso à peça de acusação. Não pode ser dada publicidade a ela, o senhor noticiou aqui para a gente que não vai falar sobre o que está protegido pelo sigilo. Mas o que é possível falar? Existem provas robustas ou todo o caso está baseado em delações, doutor? É possível afirmar que toda esta operação está calcada
em delações premiadas. Então, as pessoas com receio de serem presas fizeram delações, fizeram colaborações premiadas e o que eles dizem é tido como verdadeiro. Nós ainda não tivemos contraditório, as pessoas ainda não tiveram oportunidade de se defender e, portanto, é absolutamente possível dizer que essas delações podem ser inverídicas. E aí a pergunta é: e essas pessoas que ficaram presas esse tempo todo, que tiveram a vida achincalhada, que tiveram o nome na lama, isso volta como? Isso se repara como? Então, eu não tenho dúvida, toda esta acusação está embasada, está pautada em delações premiadas de pessoas que, com medo de serem presas, estão acusando terceiros. Não há prova nenhuma, fala com relação ao Caio e poderia falar de outras pessoas, não há prova, exceto as delações. E a legislação já determinou, a legislação por conta da Lava Jato, a legislação proíbe que prisões sejam feitas com base exclusivamente em delações premiadas. Doutor, o senhor fala da falta de provas no caso do Caio e o senhor fala no dano à imagem. O homem público, ele precisa de uma boa reputação. A reputação é como é que as pessoas o veem. E isso acaba colocando uma pá de cal, destruindo uma carreira que até aqui foi vitoriosa, uma carreira tanto do Caio quanto do Juarez. Como é que é possível, ou se é que é possível, devolver a lisura, a qualidade da imagem que existia antes desse evento? Veja que, após tudo isso, ainda que sejam absolvidos, e não tenho dúvida que serão, o estrago está feito. Então, aqui não é contra Caio, aqui é contra a política. Parece que nós estamos assistindo uma criminalização da política local, da política do Estado. Eu não estou dizendo que todos possam ser santos, eu não estou dizendo que não possa, alguém não pode ter errado ali. Eu estou dizendo hoje não se tem prova, a prova é calcada numa delação e as pessoas estão exageradamente, porque estão presas preventivamente. A prisão preventiva serve para evitar um mal, para evitar, ela antecipa uma punição para pessoas que não podem viver em sociedade. Ela é feita para evitar que alguém manipule o processo. Nada justifica a manutenção da prisão dessas pessoas. São pessoas que têm família, são pessoas que têm residência fixa, são pessoas que têm nome. Melhor do que eu, todos vocês conhecem o Caio. O Caio é de Tubarão, uma cidade pequena. Todo mundo sabe, não é um homem que enriqueceu da política, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, não é verdade o que está sendo colocado, não há necessidade desse homem ser preso num presídio de segurança máxima. Acho que a OAB está um tanto quanto acanhada na defesa de um dos seus, porque o Caio é advogado e merecia ter um apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a local. Isso não acontecendo, nós pediremos a intervenção da ordem federal. Não é possível. Um advogado não pode estar preso numa prisão onde ele está e na condição que ele está vivendo, até pelo risco que corre. E aí o risco é, inclusive, pessoal, é um risco absolutamente desnecessário. Ele foi mandado para aquela prisão, eu não sei se vocês lembram ou souberam, porque o presídio onde estava pegou fogo, e algumas pessoas, inclusive,
Saíram feridos. Chegaram a falecer, essa foi a informação que eu tive naquele incêndio que teve na prisão. E aí levaram ele para outra prisão. É um risco que está tomando a desembargadora que determinou a prisão. E seus pares que o manteram ali. Desnecessário, não tem razão de ser. Doutor, uma pergunta que está na sociedade aqui é o tempo que pode perdurar uma prisão preventiva como essa que está determinada? Acredito, pelo que nós vimos e pelo que eu estou acompanhando dos outros casos semelhantes, as liminares no STJ foram negadas, mas o mérito ainda não foi julgado. Acredito que a gente consiga reverter essa situação no STJ o quanto antes. Gostaria que o Tribunal de Justiça local analisasse e por si só entendesse, antecipasse essas solturas, mas difícil lhe falar das coisas como estão sendo levadas, como estão sendo colocadas, talvez isso possa durar mais tempo do que deveria. Eu digo até que nem deveria ter acontecido, mas a nossa crença é que o quanto antes a gente consiga modificar essa situação no STJ, assim que os ministros tomarem pé do que está acontecendo aí, infelizmente. Tá bom, muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no jornalismo da UniTV. Eu que agradeço, um abraço e estamos à disposição. Da mesma forma, um abraço.